Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo, né. Dessa vez aqui nós vamos falar sobre o livro, eh, eu vou fazer uma coisa fazer uma coisa diferente aqui, né, eu não vou ficar me atendo sobre as 40 semanas, aquela coisa assim, eu vou mais me atentar mais sobre o que fala sobre os reinos mundiais, desde a Babilônia até o dia de hoje, entendeu? Eu vou mais focar mais nesse ponto, é uma visão histórica e política mesmo sobre os reinos mundiais, né. E eu vou tentar passar para vocês, sobre o eh, que eu posso dizer, o que Daniel profetizou sobre os reinos desde a Babilônia até hoje, né, sobre a estátua, tal, né. E a estátua e todas as visões dos animais, tal, que também está muito ligado ao Apocalipse, né. Então a gente vai focar mais sobre esse tema, né. E eu vou começar primeiro, né, sobre a história de Daniel, né. Segundo consta relatos mesmo extrabíblicos, historiadores, né, é que Daniel foi um sobrevivente do cerco de Jerusalém, se não me engano, eh, o segundo exílio que Nabucodonosor fez, né, na qual o rei Joa era o rei do reinado do rei Joaquim, né. Daniel foi com essa leva, né, esse segundo êxodo para fora da terra de Israel, para Babilônia, né. E ele era de realeza, né. Ele com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, né, eles eram de eles eram de uma realeza. Tanto é que eles foram escolhidos, né, para serem eh, um dos servos do rei, né. Então aqui que nós podemos dizer aqui, né, ele com seus amigos foram escolhidos, né, para ter um tratamento, tal, para serem um dos magos, dos líderes um dos servos da Nabucodonosor, que tá aquele tipo um governadores, tal, né. Então a gente está vendo aqui que provavelmente aqui ele foi exilado junto com com o rei Joaquim, e também uns que contaram muito por ele ser mais uma das as pessoas, não era um pessoa do povo, uma pessoa de realeza, uma pessoa que tinha uma certa cultura, era bem tratado, né, eram bem tratados, então já estavam sendo preparados para servir a corte de Nabucodonosor. Aqui que é interessante, né, que dizem que ele e seus amigos não comeram só legumes, tal, para não se contaminar com carne. A questão não era bem essa, carne, se contaminar com carne, entendeu? A questão era mais ou menos o que eu posso dizer, o que eu posso dizer para você o que eu posso dizer para vocês era a consagração da ídolos, né, e também comidas impuras. Eles, por serem israelitas, né, eh, sabendo da questão de comida kasher, né, que é a comida que era permitida eles comerem, eles não se contaminaram com isso. Então por isso que no momento a comida mais pura geralmente era legumes, né, legumes e verduras. Para não ficamos, viajar naquela situação de veganismo, né, que é uma coisa completamente diferente, né. A questão ali era a carne, eram alimentos impuros e carnes consagradas a ídolos, a demônios, que a Babilônia tinha bastante disso, isso é fato, né. Então vamos, ver aqui o que segue a seguir, né. Diz que, eles conseguiram fazer
ver as questões chegar ao entendimento sabiamente, instruído na lei dos caldeus, na língua dos caldeus, nas ciências dos caldeus, né. E eles foram muito bem-sucedidos, porque o Espírito de Deus era com eles, por causa dessa questão, que eles não se contaminavam. É bem diferente de: "Ah, não comer carne, não sei o quê". Eles não se contaminavam com carne adorada a consagrada a ídolos, e também a questão da comida kasher, ok? Kasher, que eu digo, vamos deixar bem claro, é a questão do que é permitido. Isso está na lei, está em Levíticos, né, que eles não comiam carnes carne de derivação suína, não comiam aquelas carnes que eram consideradas impuras, né, o coelho de lebre, de preá, de rato, essas coisas assim, né, que tinham rato que era comestível, né, na época ali. E também de aves, né. Tá tá toda essa lista em Levítico: marisco, frutos do mar, peixes de couro, entendeu. Então isso é comida impura para eles, o que era kasher, né. Era comidas que eram saudáveis, né, como peixe de escama, eh, animais que ruminam, né, eh, todos esses fatores ali, né. Não vou entrar em detalhes agora, né. Então quer dizer que então nesse caso aí, ele foi bem-sucedido, né. Ele com seus amigos foram bem-sucedidos, né. Na na época da ciência, e na cultura dos caldeus. E como nós vemos aqui, né, teve o famoso sonho de Nabucodonosor, né, a estátua, né, a estátua que tinha deixa eu ver aqui, né, a estátua híbrida, né, que ela tinha cabeça de ouro, o tronco e os braços de prata, a cintura de bronze e os 2 pés de ferro, com as 2 pernas de ferro, com os 2 pés misturados com barro e ferro e com os 5 dedos misturado com barro e ferro, ok? Então, Nabucodonosor, ele teve esse sonho, mas ele queria que seus sábios, interpretassem, né? Então ele ameaçou de morte todos os sábios, porque não serviam para nada, porque não conseguiam entender isso aí. Então Daniel, vendo tudo isso, ele pediu para que pediu um tempo para que ele pudesse esclarecer o sonho de Nabucodonosor. E, nesse caso aqui, né, eh, nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele orou para Deus, e Deus deu a visão para ele dessa temível estátua, né, que ela continha, eh, a cabeça de ouro, o tronco e os braços de bro de prata, a cintura de bronze e pernas de ferro, com os pés, com os dedos misturado com barro e ferro, certo? Então ele chegou e explicou para Nabucodonosor, sobre essa visão, né, a cabeça de ouro, né, a cabeça de ouro praticamente falava sobre o reinado de Nabucodonosor, sobre o reino babilônico, que foi o mais rico e o mais poderoso. Significava Nabucodonosor, que era no termo Nabucodonosor, né. E esse império foi o mais rico e mais poderoso da terra, a Babilônia, né. Nesse período, eh, foi o mais foi a mais poderosa e mais rica entre todos os impérios. Possuía monumentos, edificações, né, eh, de ouro, né, que era abundante lá na Babilônia, né, o Império Babilônio. Seu domínio vinha desde o Elã até o Mediterrâneo, incluindo incluindo reinos antigos como o hitita, né, o reino dos lídios, né, eh, o de Israel, o reino da Síria, o reino sírio-arameu, o reino de Moabe, Amon, Edom.
o reino nabateu, o reino egípcio, o reino poderoso que desde a época do seu pai, o Nabopolassar, né, já nesse período ele já tinha ajuda também de outros impérios, os medos, os persas, né, e essa coligação com os medos, persas, os, eh, os elamitas e até os citas conseguiram derrotar o temível reino da Síria, né. Então, então você pode ver o poderio bélico e uma influência muito poderosa que era esse reino de Nabucodonosor, né. E também nós temos também eh, que o seu reino passaria, né. Ele passaria por reino de prata, que seria o reino dos medos e dos persas. Os 2 braços cruzados, o tronco dos 2 braços seria um reino híbrido com a união dos medos e persas. Os medos hoje, nós poderíamos dizer que provavelmente os medos hoje seriam aquele seria aquele povo lá que existe lá, que não tem pátria, né. Eh, e e Ciro foi um rei que mestiço, que ele era parte medo e parte persa, né. Ele que começou a unificação do reino medo-persa, e com as leis perpétuas dos medos e dos persas, né. Então é por isso que fala que ele é um reino híbrido, né, que tem dois braços cruzados, porque foi a união de 2 reinos, né. Nós podemos também falar também que depois de todo esse reino, depois de todo esse reino, depois de toda essa conquista que os medos e persas pegaram todo um vasto império já babilônico, né, também tem, que também que já não era pequeno, né, que seu império se estendeu desde a Índia até hoje a região que é hoje da Bulgária, né, as portas da Grécia. Foi um reino muito rico que teve que seu maior governante foi o rei Assuero, né, que podemos ver na Bíblia, aqui no livro de Esther, né, onde teve o maior auge, maior distribuição de dinheiro e tal, de riquezas, foi um dos persas, né. O quadril de bronze eh, que nós podemos dizer que foram os gregos, né, significa muita coisa, né, que os gregos eles eram muito dotados à sexualidade, eh, tinha uma certa liberdade, digamos, sexual também, porque muitas coisas aconteceram nessa situação, né. Podemos ver isso pelos deuses que eles tinham, né. Ah, então já era um pouquinho mais pobre, não tinha tão poder quanto não tinha tanto a riqueza quanto era o babilônico e o persa, né. Eles se aproveitaram já do que já tinha todo esse vasto império, né, que era muito dotado à sexualidade, né. Então essa cintura de bronze significa tudo isso, né, como que era a postura dos gregos, né. E o seu grande auge, né, foi com a expansão de Alexandre o Grande, que provavelmente ele pegou o que já tinha dos impérios antigos, né, que já foi dominado que começou desde o domínio da Síria, né, até até a Pérsia, né. Ele Os gregos já viviam em constante guerra, né, você pode ver das guerras médicas entre gregos e persas, né. E então, essa Alexandre, em seu auge, conquistou o que já havia da Pérsia, né, e
Nesse aqui eles um dos detalhes mais marcantes quando ele destrói Tiro, que foi uma profecia já de Ezequiel, né. A gente vai esse aí é um outro livro, um outro detalhe, né, que haveria um rei que faria faria caminho sobre a ilha, né, do continente à ilha, e transformaria Tiro numa rocha que só para secar redes. E se a gente poderia ver hoje, né, que ele praticamente fez uma ponte de terra sobre que existe até hoje, do continente até a ilha de Tiro, que era uma ilha, né, ele ligou isso, chegou lá, conquistou e incendiou aquela ilha inteirinha, ele praticamente destruiu aquela ilha, né, como sinal da sua ira, porque o e também para ele prevaleceu sobre a arrogância de Tiro, né, que ninguém conseguiria passar lá, chegar lá. Então, esse foi um dos pontos mais marcantes que ele, com sua ira, quis destruir Tiro, né. E e concluiu a profecia de Ezequiel, que seria uma rocha, um lugar que serviria para secar redes. E, de fato, hoje, a gente você se você vê algum historiador, vê pontos de vista de historiadores, né, e tem até a live, né, eu vou citar Israel com a Aline, que ela fala que da profecia lá, da profecia, né, sobre Tiro, né. O sabe. Então tudo isso aconteceu e está interligado, né. Eh, e também esse reino ele passou para as pernas de ferro. Esse essas pernas de ferro nós podemos chamar de o Império Romano, o tão poderoso e temido Império Romano que durou du sua influência e seu poderio durou 2000 anos, né, na prática, mas se nós pegarmos a parte histórica inteira, esse reino, o Império Romano tem influência até hoje em todos os impérios, né, e ele não acabou, né. Na verdade, a sua questão geográfica sim, mas a sua influência militar, a sua influência cultural, né, ela rege até hoje, né. Principalmente para nós da sociedade ocidental, e também ela teve influência também do lado oriental, né, que o lado oriental é mais islâmico, mas a gente vai mostrar para vocês, no decorrer dessa de análise desse livro, que Roma influenciou o domínio greco-romano influenciou todos os outros impérios, seja eles do Oriente Médio, ocidental, tem influência, né, por causa da questão de poder. Que é usada essa tática de Roma é usada até hoje por todos os impérios que se sucederam, né. Eh, por que pernas de ferro, né, nós vamos passar mais adiante e vai mostrar ali que as pernas de ferro denota muito bem como que era Roma e seu exército e suas legiões, que segundo alguns historiadores falam, que seu exército eles passavam, eles eram duros como ferro. Né, pisoteavam e passavam como ferro, eles eram duro como ferro. As suas legiões, eles davam essa impressão que eram tão temidas, né, e como eles se defendiam, como eles se organizavam e como passavam por cima, eles eram duro como ferro. Então por isso que diz muito bem quem era Roma e seu totalmente o seu exército, né. E daqui mais para diante o império vai se dividir em 2 partes, o Oriente e o Ocidente, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, que o Ocidente fica com parte ocidental, que é a Europa hoje. E o Oriente vai ficar com a sua sede em Constantinopla, que duraria 1000 anos a mais, né. E o Ocidente cairia em colapso, né, porque se implodiu, eh administrativamente, porque ninguém queria mais, ah, entre aspas, ser dominado por um imperador, né. Tanto é que as incursões bárbaras não foi que
Os bárbaros destruíram. Os bárbaros praticamente foram convidados a entrar, né? Porque os bárbaros queriam fazer parte da instituição romana, que era muito boa. A infraestrutura, a, as suas instituições valem até hoje, né? E tem, inclusive, a parte de linguística, né? Que tem influência na Europa inteira, né? E a instituição greco-romana hoje ela prevalece, inclusive até na religião, se nós prestarmos bem atenção, né? Então, ela vai se dividir em duas e vai ter 5 reinos, né? Misturado com barro e ferro, né? Que não vai ter a força do que era do ferro original, mas vai se manter. Esses cinco reinos vão em cada pé, eles têm significado e até hoje, né? Vão ter significado e vão ter significado para o fim também. Ó, e as duas pernas de ferro com os pés e dedos misturados com barro tem bem misturados com barro, significa que o império foi dividido em duas partes e assim foi com Roma, para evitar que entrasse em colapso administrativo. E se dividiu em duas partes: o Império Romano do Ocidente, que abrangia o norte da África até a Grã-Bretanha, e o Império Romano do Oriente, que abrangia desde a Grécia até o Oriente Médio, né? Até do Egito, né? Até o Egito, né? Que um foi o mais forte, foi o mais forte, meramente entre um mais forte que o outro, né? E o Oriente foi mais forte e administrativo que o outro, mais rico, né? Porque tinha o Egito era o Egito e parte da norte da África era um celeiro de distribuição de grãos para fazer pão e comida, entendeu? Trigo e linho. Então, eles conseguiram sobreviver ainda mais 1.000 anos a mais que o Ocidente. E passou a se chamar o Império, se chamar-se de Bizâncio com características mais gregas e orientais, né? Helenísticas, né? O Ocidente caiu em conflitos internos e guerras civis e invasão dos bárbaros, né? E foi uma consequência, já que as regiões conquistadas e muitas vezes não tiveram muita resistência, porque os povos queriam sair do jugo da opressão de um imperador romano, né? E já vinham, no final dos tempos, nós tínhamos imperadores muito complicados e insanos, né? E tal qual foi decreto cair em 476 depois de Cristo, né? E o Império do Oriente também que se manteve quase 1.000 anos, né? Teve seu auge no governo de Justiniano, que conquistou muitas terras que eram perdidas do Ocidente, né? Restaurando assim a força e o poderio do Império Romano, entre outros, e possuía também o direito civil, que foi a base para as nações que viriam, né, já adotada com cristianismo, adotada também com preceitos do cristianismo ortodoxo, né? Que eles, com o tempo, também se dividiram, se separaram de Roma, ok? É, então eles não se, então por isso que eles não pretendem que teve o cristianismo ortodoxo, né, os católicos ortodoxos, que não queriam estar submetidos ao Papa, e sim ao patriarca, né, que até hoje, e até isso até hoje vale naquela região. Nós temos ali a igreja grega ortodoxa, né, foi influência para a igreja, para os ortodoxos russos. Temos a igreja ortodoxa na Síria, no Líbano, os coptas do Egito, né? Também temos os ortodoxos na Etiópia, né? Então, essas influências até hoje, elas existem, né? Então, quer dizer que o Império se dividiu e se dividiu mesmo, né? Tanto até o cristianismo houve uma seção também, uma secção também lá, certo? É, o Império Bizantino caiu nas mãos dos turcos em 1452, quando Constantinopla caiu, né? Além disso, antes disso, perdeu todos os territórios para a expansão árabe e uma nova religião, o Islã,
no decorrer da história, novos reinos e estados atuais que se originaram que um dia foi do Império Romano, né? Com suas constituições, leis, formaram grandes reinos e impérios, né? Tanto na parte ocidental como na parte oriental. Nós vamos falar sobre isso também, porque é a posição histórica desse visão de Daniel, nós tratamos tudo isso aqui, ó, né? Não, mas não com a força do ferro original que era Roma e suas legiões, mas para se manter o poder entre ambos faziam reuniões em casamentos, a união, mas a união não se duraria, entendeu? Eles se davam em casamentos para manter reinos, essas coisas, né? Nós podemos citar bastante desse fato ali entre foi muito mais forte. Isso foi no Ocidente, né? A casa dos Habsburgos, a casa dos Bourbons, né? Os os Avis em Portugal, né? É, os reinos da Espanha também, que eles tinham ligação com os Bourbons, tinham princesas dos Habsburgos. Um exemplo muito clássico disso era Dom Pedro, que era casado com Leopoldina, que era da casa Habsburgo. A rainha que morreu na Revolução Francesa, a última, né? Ela era, a, ela era da casa dos Habsburgos, né? Então tinha muita reunião em casamento para manter o poder, né? Os Tudors, né? Os Tudors e os Windsor na Inglaterra. Então, a profecia falava, a profecia de Daniel falava, se dava em casamento, tudo isso aqui, né? E então, gente, tudo tem sentido, né? É, e é, também aqui, desses reinos, né? Vamos falar dos cinco dedos de cada pele, certo? Ó, na parte ocidental, que nós tivemos na parte ocidental, o que nós tivemos, que nós vimos aqui, que teve cinco reinos poderosos, né? Ó, e vamos falar aqui, ó, é, eram potências imperialistas, né? Com Eram potências imperialistas, né? Que tinham suas bases do Império Romano, né? Ó, temos aqui Portugal, né? Vamos falar de Portugal, que foi uma potência marítima depois da reconquista da Ibéria, né? Do, da reconquista da Ibéria sobre os mouros, né? Portugal se lançou ao mar, foi uma expansão marítima, conquistou terras na América do Sul, como o Brasil, né? Teve terra no continente africano e asiático. Eles foram uma potência, né? Uma potência grande e tal, e, né? É, que, que era uma província do Império Romano chamada Lusitânia, né? Chamada uma província do Império Romano, nós chamamos de Lusitânia, e ela sofreu ela sofreu influência que nós chamamos lá de uns povos bárbaros, né? Como os suevos, os suevos os bárbaros que mais dominaram a região lá, né? Que é a parte de Portugal contra a Galícia, na província da Espanha, né? É, e também contribuiu muito para o idioma, né? O idioma português, né? Tanto é que Portugal na literatura portuguesa é chamada a última flor do Lácio, né? Então você pode ver que, por exemplo, suevos, né? Suevos, nós tivemos alamanos também, né? Tanto que você pode ver que a contribuição linguística era, por exemplo, porque os germânicos, os povos germânicos, em especial a Alemanha, na Península Ibérica é chamada de alemão porque vem da palavra alamano, né? Então tem essa contribuição por causa desses povos, né? Suevos é o que nós podemos chamar lá onde é a região da Suábia hoje na Alemanha. Tudo, sabe? Tem tudo um contexto histórico, né? É, o nome da palavra Portugal, ela veio da junção de duas grandes cidades ali, Portos e Cálice, né?
cidades que já eram conhecidas na época do Império Romano, que daí derivou o nome de Portugal, né. Gales, vem de Gales, porque tem a Galícia lá perto, que era uma outra questão ali uma província da Espanha que falava o latim céltico, né. Então tudo tem todo esse contexto, ele é bem diferente, mais diferente dos castelhanos lá, né. Isso está lá no livro da História das Nações, que também está nos últimos vídeos meu, né. Então, e Portugal hoje, né, é a sétima língua mais falada, uma das sétima língua mais falada no mundo, né. Outro reino também nós podemos dizer que também que foi tão bem importante foi a Espanha, né. A Espanha deteve seu passado ligado a Portugal por causa da da reconquista cristã sobre os mouros, né, os islâmicos, a ficar 700 anos no território, né. Eles contribuíram bastante com a arquitetura, né, preservaram bastante, obras, gregas, latinas, dos romanos, sabe. Então, essa contribuição que deixou preservado a questão do legado do Império greco-romano lá, né. Então não é assim que, destruíram tudo e tal. Os islâmicos, eles eram bons historiadores também, gostavam de filosofia, né, tanto que podemos analisar que coisa história sobre Sócrates, Platão e outros, até oradores romanos estavam preservados por causa dos islâmicos, né. Então, eh outras coisas que falam ali não podemos entrar em consideração, que é questão de outro tipo de questão não podemos levar em conta, né. Então, não foi tanta ignorância assim não, né. Então a gente tem que levar muito tem que ver o lado certo das coisas, né. A Espanha, como vocês sabem, né, a Espanha ela dominou vários territórios, né, da América do Norte, América Central e maior parte da América do Sul, né, hoje falam espanhol, né. Eh, então, o engraçado o legado muito bom deles, que eles fizeram muitas cidades com arquitetura da época, né. Muitas cidades hoje, eles investiram em cidades na América Latina, que tem a arquitetura e o legado espanhol, e o legado castelhano, né. E eles também foram potências marítimas, né, e só eles foram só que o problema é que eles foram engolidos, financeiramente, né, questões de estra questões, estratégicas, né, para a Grã-Bretanha, uma outra província romana, né, a Ilha da Bretanha, onde foi dominada pelos anglo-saxões, né, eh, e ali é um conte ali a história é um pouquinho mais complicada, né, que os anglo-saxões aproveitaram bastante cidades que foram construídas pelos romanos, né, inclusive Londres era uma delas, era a capital da província da Bretanha romana. A chamada Londino, né, que significa ali selvagem, né. Temos Colchester, temos, Manchester, foram todas cidades que foram fundadas pelos romanos. Os anglo-saxões aproveitaram a infraestrutura, entendeu. Então assim, não podemos, dizer assim: que os bárbaros não, os bárbaros eles queriam ser romanos, eles queriam viver como os romanos. A questão de poder, de cultura, de infraestrutura. Então, os romanos eram invejados, né. É por isso que, hoje nós temos a Europa hoje fala que os euro fala lá, se denomina lá que os herdeiros atuais romanos ou herdeiros dos romanos, né, os europeus atuais, sabe. Então, só que o problema lá na Grã-Bretanha acho que foi mais peculiar, porque eles entraram em conflito com os celtas que já tinham lá, os galeses, os escoceses, né, os bretões, né. Tanto é que até hoje lá, que se você tem que saber em que região você pisa lá, porque você vai pisar num território que
de Gales, o território da Cornuária lá que as famílias, né, a Escócia, que as famílias são de origem escocesas, né, ou galesas, né, britânicas que fala, né, você não pode chamar eles de ingleses, né. Então, para mais segurança, chama de britânicos, é muito mais seguro. Indo para indo lá para Irlanda do Norte, piorou ainda, né, eles são um outro povo, né. Então, teve todo esse contexto étnico ali, né. E a Inglaterra, que nós vemos aqui, a Inglaterra foi o império onde só nunca se punha. Elas tinham terras do Oriente ao Ocidente. Foi o maior império, e ainda a influência do seu império ainda ela rege, né. Vocês podem ver que antigas províncias ainda colocam a bandeira, colocam em suas bandeiras ainda as insígnias do Reino Unido, né. Reino Unido da Grã-Bretanha, né. Então, esse foi um outro reino que surgiu das bases do Império Romano, né. França teve sua importância também, né. Foi uma das províncias, era a província da Gália, né. Era a província que uma das maiores províncias que tinha no Ocidente, né. E era conhecida por causa de Júlio César, né, que na sua seu livro De Belli Gallicus, né, que como ele conta como ele conseguiu bater todos os celtas, os gauleses, né. Naquele território ali era composto que nós que é hoje da Gália, era composto pela Suíça, a Bélgica e parte atual da Alemanha, né. Tanto que vocês podem ver a questão de influência de línguas, você é o Reno, né. Por exemplo, a Alemanha ela tem território para cá do Reno. Então você pode ver que os alemães daqui para cá do Reno, eles são totalmente diferentes dos alemães de lá. A questão de influência romana, né, que parte do reino pertencia a Roma, né, foi totalmente romanizada. Então a questão a influência de língua e cultural também é muito grande, né. Vocês podem ver na cidade de Colônia, na cidade de Treves, lá você pode ver que se difere totalmente do outro lado do Reno. Isso foi a influência romana, né. E tem até hoje os antigos, requisitos dos antigos limites das suas fronteiras lá. É muito interessante isso aí. Eh Então a França ela teve seu apogeu no reinado de Carlos Magno, né, que foi responsável de trazer de volta a muitas glórias do Império Romano, que até muitos falaram que o Império Romano ressurgiu depois de 700 anos, né, e Carlos Magno fez todo esse trabalho, né, ele conquistou praticamente toda a parte da Alemanha ainda em selvageria bárbara, né, essas coisas assim, né, e subjugou eles ao cristianismo, né, e em boa parte os germânicos foram subjugados à França. A França foi um império grande também. Sem contar também que a França tinha províncias na África, influências no leste asiático, né, no caso eh como que chama? Nas terras para lá da Tailândia, né, que depois passou para os americanos, né. Então então a França estava envolvida em tudo isso aí, ela também era muito imperialista também, sabe. Então, o que podemos dizer aqui, né, que a França também foi um império grande, né. Império Austro-Húngaro, né, a influência da Itália, a influência da Áustria, dos Bourbons, né, que a Primeira Guerra se desencadeou porque mataram o arquiduque Ferdinando lá, que dominou toda aquela parte dos Balcãs, né, no Império Austro-Húngaro. Então, todos têm um contexto. E o Império Austro-Húngaro foi responsável porque formavam, podemos dizer, príncipes para serem reis e soberanos, princesas para casar com outros soberanos, fazer alianças em casamento. Já pensou, gente, se vocês pegarem toda a linhagem das princesas austro-húngaras que vieram rainhas, casada com esses outros soberanos da Europa, né, olha a questão que famílias interligadas ali.
se tivesse hoje, fosse um império, se a Europa fosse cheia de reinos absolutistas, estava cada um querendo abdicar o trono do outro, porque tinham linhagem de casamento. Vê que interessante, até hoje. Dos Bourbons, os Windsors, os Tudors e os Avis em Portugal. É, a família de Castela, de Compostela, lá na Espanha. Gente, eles tinham tudo ligados entre eles, né? Então, o Império Austro-Húngaro foi muito forte nisso, né? E você vê que são 5 influências. Ó, e do lado oriental, gente, ó, temos temos também os cinco países que foram influências também, né? Tanto pela cultura islâmica, tudo. Olha aqui, ó. Você pode ver que nós temos o Egito. O Egito ele é hegemonia até hoje lá, né? E o Egito conta-se que na época da expansão muçulmana, eles praticamente não tiveram resistência contra a invasão islâmica, a invasão dos árabes, porque eles queriam sair do jugo romano que há séculos eles eram reprimidos porque era uma potência que representava risco. Os egípcios não aceitavam jugo, né? Então eles fizeram o seguinte, adotaram a cultura islâmica, certo? Mas em questão de que eles fossem livres, entre aspas, né? Digamos assim, né? E eles prosperaram bastante. Tanto é que, ó, tanto é que eles presidem a Liga Árabe, eles são praticamente os que comanda todo o sistema político lá, né? E tanto é que tem um problema que eles são assim, eles praticamente o árabe falado lá, ele é diferente do restante lá, do restante das outras regiões. Eles ainda adotam nomes dos antigos egípcios, né? Eles só têm em comum a língua árabe misturada com o antigo que é chama que ficou de copta, né? Então tem nomes ali que se você analisar se refere a Amon, a Amon-Ra, a outro deus lá, outros deuses que eles tinham, entendeu? Tá em árabe, mas o significado é o mesmo, né? Eles são muito orgulhosos na questão de identidade. Tanto é que, para tirar um pouco isso daí, teve presidentes lá que queriam fazer um processo de arabização para tirar um pouco essa característica dos egípcios, né? Que são os descendentes de Mizraim, né? Eles se consideram Misrael, né? Na linguagem árabe. Então, eles têm esse orgulho, né? Eles falam assim, nós pertencemos à Liga Árabe, mas nós não somos árabes. Eles têm esse orgulho. É bem interessante. É questão que você vê que o tanto que Roma reprimia eles por causa disso, porque eles têm um orgulho de identidade, eles não queriam ser sucumbidos nem, nem à base de opressão. Foi o que aconteceu, né? O, os egípcios, eles têm essa questão, eles têm essa questão forte de guardar o que é seu, né? Culturalmente, né? Apesar que eles não foram uma potência assim relevante durante toda essa época da história, mas no domínio, na expansão árabe, eles conseguiram isso, né? É, eles tinham tanta influência, né? Que e até hoje, o protagonismo lá, eles é muito forte, né? Qual foi a influência deles na guerra dos 6 dias de Israel, né? Também eles queriam fazer um projeto com a Jordânia para fazer uma ferrovia que passasse todos os países islâmicos, né? Então eles têm muita influência, eles tiveram muita influência na Idade Média e até os dias de hoje lá, né? Esse foi o Egito, né? E então, olha só que nós temos aqui no lado oriental a Síria. A Síria teve hegemonia por causa da sua capital, Damasco, né?
desde a antiguidade, né, desde a antiguidade, né, sua capital ela teve hegemonia, ela foi uma das capitais de um dos impérios árabes muçulmanos da região, entendeu? Então, e hoje, apesar de eles estar em conflito, aí eles têm uma hegemonia muito forte naquela região ainda, né? O, o Iraque, o Iraque por causa da cidade de Bagdá, por causa que o Iraque ele foi muito famoso por causa que os sábios islâmicos iam estudar em Bagdá, que era um centro cultural muito forte, né? Bagdá, né? E engraçado que Bagdá fica praticamente às margens esquerda do que foi a Babilônia hoje. Que a Babilônia ela foi abandonada, né? Ela está coberta pela areia lá, ela não foi destruída, ela foi simplesmente abandonada, aquela nas margens lá do rio Tigre e Eufrates. E Bagdá se situa bem aí do lado, né? Uma das tentativas, e tanto é que se é bem famosa, uma das tentativas da Hussein de tentar restaurar a Babilônia, né? Mas conforme a profecia diz que Babilônia não se regueria de novo, né? Então, ele foi uma tentativa frustrada. Se está certo as profecias, Babilônia se levantará no final dos tempos, mas isso é uma outra questão teológica, né? A Jordânia, Jordânia também tem um passado que era composta por três reinos, né? Moabe, Amon, Edom e Nabateia, né? É um país que teve influência muito forte até hoje, né? A gente vai ver muito deles envolvido na questão árabe-palestina, das questões palestinas, israelenses lá, entendeu? As guerras dos 6 dias, tudo. Então, temos a Jordânia aí, tem esse papel de destaque ali, que tem um império muito de influência ali, né? Então, olha só, e depois vemos a Turquia. A Turquia é uma coisa particular. A Turquia ela não é um país de influência semítica, né? Como os demais. O Camita lá. A Turquia, os turcos, eles invadiram ali a região ali, muito famoso, naquela 1492, por causa da questão da conquista de Constantinopla, né? Bizâncio, né? E dali por diante eles dominaram esses países aqui, eles dominaram tudo e só perderam isso aí depois, perderam a hegemonia depois da Primeira Guerra Mundial, né, que começou a dissolver. A Segunda Guerra Mundial eles já não tinham mais terra, não tinham mais essa grande extensão de terra, né? Os países começaram a, a passar na mão dos aliados, né? Tanto é que nós vemos lá que os países como a Síria, Líbano, eh, a Jordânia, né? Eles foram ficar tudo com mandato britânico, né? Aí, ó, Inglaterra. De novo, né? Você vê como que era, como essa questão de reinos, né? É, então a Turquia era os chamados turcos otomanos que conquistaram aquela região ali, né? E, e até hoje tem o país ali que tem seu nome, né? Que é a antiga Anatólia, Oriente Próximo, né? Que foi palco lá dos grandes impérios, dos impérios mais antigos, como o Império Hitita, o Império dos Lídios, né? E então, você pode ver aqui, ó, tanto é que mais tarde a gente vai ver que a Turquia ela preside a Liga Islâmica lá junto, lá com influência lá do Egito também, que tem uma simbologia lá que depois, mais adiante, eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Então, esses daqui são os reinos de influência muito grande até hoje, né? Então, cinco que era do antigo Império do Ocidente e cinco que era do antigo Império do Oriente, que era do antigo Império do Ocidente que caiu e do Império Bizantino. E olha o detalhe, ó, teve esse, esse reino aqui da Turquia, do Império Turco, né?
quando eles conquistaram lá, esse imperador que conquistou a Constantinopla, olha só que engraçado, eram países que eram povos que adotaram o Islã, mas só que quando ele pôs a coroa na cabeça, quando matou o último imperador bizantino, agora tornei-me herdeiro dos Césares romanos, questão de poder. Então quer dizer, Roma nunca morreu. Então por isso que você pode ver que a profecia de Daniel, ela faz sentido. Tem um, então até hoje, cara, até hoje a gente tem nesses tanto do Ocidente como do Oriente, sofremos influências do Império Romano, a antiga sociedade greco-romana, né? Que você vê da estrutura dos países árabes lá hoje, é tudo em base dos países gregos. Cresceram tudo em cima da cultura grega, entendeu? Eles não desprezavam isso, não. Era questão de poder. Todo mundo queria ser César, né? A cultura grego-romana, ela influencia, independente de questão de religião, tal, ela influenciou bastante. E isso ainda rege ainda. Você pode ver, de vez em quando ali, quando tem um colapso, o Ocidente e o Oriente se juntam, entendeu? Então, todo esse bloquinho, que foi um dia o Império Romano, certo? Então, é, estou passando para vocês isso aqui, a estátua de Daniel, do início ao fim, né? Tá disso. Cada um tem um pouquinho de Roma, barro com ferro. E não vou me adiantar sobre isso agora, mas tem traduções ali que falam que barro e ferro significam umas outras coisas também que não convém eu passar agora nesse texto, né? Mas você vê que no que nós temos hoje tem um pouquinho do barro e ferro ali. Eles não vão se misturar, né? Mas vão ter uma certa força do que tinha as potências antigas. E cada império, um é herdeiro do outro, né? E você pode ver que a cultura imperialista, a cultura meio religiosa, né, que era o politeísmo, essas coisas assim, ainda rege lá, né? Então, gente, e vai ter até o fim. Até o fim diz que quando vinha a rocha que não foi criada, foi cortada por mãos humanas, né? Que a rocha que seria o Messias, que seria Jesus Cristo, né? Ela vai destruir todos esses reinos, né? E prevalecerão e formará um reino eterno. Essa é a profecia de Daniel, que o Messias viria, né? Proclamar o reino de Deus na terra. Né? Então esse aqui é o sonho, o sonho que foi decifrado para Nabucodonosor. Eu voltei para vocês aqui distinctamente que toda essa profecia se cumpriu. A história mostrou isso. Tem muita gente que fala que o livro de Daniel foi posto em dúvida. E de fato foi, sabe? É, de fato foi por causa que a, o livro não podia explicar com exatidão tudo que aconteceu desde lá até hoje. Explica. Historicamente foi. Então, não podemos dizer assim, não é inegável esse fato que Deus comanda a história. Ele põe reis e tira reis. Daniel escreveu isso, né? Bom, pessoal, eu vou. Esse texto aqui foi essa parte foi bem comprida, porque tem muito detalhe. E eu vou passar para você, eu vou passar mais no próximo vídeo, né, para não ficar tão longo, né? É sobre os animais, a visão dos animais de Daniel, que também não deixa de ser o sonho a visão que Daniel teve do sonho da Nabucodonosor da estátua, né? Você vê que a questão que Deus se comunicou, como Deus se comunicou com um idólatra, né? E como Deus se comunicou com um dos seus servos. Os sonhos, se você prestar bem atenção, os sonhos são iguais, entendeu? Então, gente, ó, essa é uma parte interessante. Como eu prometi para vocês, eu vou ter a questão histórica e vou seguir essa linha até o fim. E aqui no vídeo tá o meu link de um livro que eu escrevi sobre Daniel, né?
Então vai estar com mais detalhes ali. Eu só pus uma pincelada aqui e expliquei para vocês como que é, como que é aqui, mas vamos passar para o segundo vídeo que vai ter muito mais detalhes aqui sobre essa questão aqui, ok? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, muito obrigado, até mais.